Feche seus olhos e coloque diante do Senhor uma necessidade, uma única necessidade grande e real que você queira apresentar diante dele nessa noite. Coloque diante do Senhor agora, em gratidão. A palavra diz que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições e súplicas, já com ações de graças. Então, em nome de Jesus, apresente ao Senhor. Diga: Senhor, eis aqui a minha necessidade, mas ela é apresentada diante de Ti, não com murmuração ou queixa, mas com gratidão. Obrigado, Jesus, porque eu ainda não vejo com os olhos carnais, mas eu não vivo por vista, eu vivo pela visão que o Senhor me deu. E por causa desta visão eu já vejo, eu já enxergo, pela fé eu já tomo posse. Em nome de Jesus, libera sobre os teus filhos a provisão, para a glória do teu nome. Ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, a partir do verso 22. Mateus 14, 22. E eu, essa manhã, continuei pensando sobre o que nós conversamos aqui no domingo. Na verdade, eu venho pensando sobre isso desde então. Porque cada dia que passa se torna tão difícil igrejar. Nós falamos sobre isso aqui no domingo. Você que não estava, assista depois, lá no nosso canal do YouTube, essa palavra. Nós estamos falando sobre esse verbo, sobre essa verdade. Estar e ser igreja. Igrejar. Vamos conjugar de novo? Eu igrejo, tu igrejas, ele igreja, nós igrejamos, vós igrejais, eles igrejam. Eu criei esse verbo e a gente vai começar a praticá-lo. Eu achei engraçado que o Tom chegou ali na porta, a Fernanda pegou ele e disse assim: está voltando a igrejar, né? Como é que você falou? Resolveu igrejar hoje. E é interessante que igrejar vai requerer de nós uma demanda. E é exatamente o que esse texto está dizendo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Vamos andar versículo por versículo. A primeira verdade que eu quero que você entenda é que esse barco é a igreja. E quando eu falo igreja a reunião, o encontro, o culto, a célula, o GA, o churrasco, a pizzaria, o restaurante, onde nós nos aglomeramos como igreja. E Jesus insiste para que eles entrem no barco. Há duas realidades aqui. A primeira realidade é que Jesus coloca os seus discípulos em uma situação onde eles aprenderiam a igrejar de uma forma diferente. A segunda situação aqui, mais interessante, é que esses homens não eram leigos no assunto barco e mar. Eles não eram leigos. Estamos falando de pelo menos dos 12 aí, uns 4 pescadores. Então a gente entende que aqueles homens sabiam que tinha uma tempestade por chegar. E Jesus também sabia. Mas apesar disso, Jesus insiste que eles entrem no barco. Primeira verdade, Jesus está insistindo para que a gente igreje. Jesus está insistindo para que a gente seja igreja, para que a gente entre no barco. Quando o texto diz que Jesus insiste, me dá a ideia de que alguém estava de alguma forma resistindo. Não, Senhor, vai chover,
Jesus insiste, entra no barco, vai para o outro lado. Há algo acontecendo, há algo para acontecer. E eu preciso que vocês igrejem para o que tem para acontecer, aconteça. Senão não vai rolar. E o texto diz que ele insiste para que eles entrem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Verso seguinte, verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar ao anoitecer. Ele estava ali sozinho. E os discípulos estavam onde? No barco, no mar, igrejando. Você está aí, amém? Jesus não estava com eles, Jesus estava no monte, mas Jesus deu uma ordem, Jesus determinou algo e liberou sobre eles. E eles foram em obediência. Ok? Igrejar é uma obediência. Igrejar é obedecer o Senhor. Igrejar é necessário. Mas vamos em frente. Jesus vai ensinar uma coisa muito interessante aqui. Todavia, entretanto, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alguma vez o vento soprou em sentido contrário na tua vida? Sim ou não? Alguma vez o vento soprou, a tua vela estava virada para você ir para lá, o vento soprou de lá para cá. O teu objetivo era seguir naquela direção, mas o vento sopra o contrário. O barco, a igreja, estava no meio do mar, a certa distância, fustigado pelas ondas de um vento que não era favorável. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Igrejar não significa usufruir de mar calmo, nem tampouco de vento favorável. Igrejar, muitas das vezes, é enfrentar a tempestade com a sensação de que Jesus não está no barco. Por isso é que nós não podemos parar de igrejar. Hoje, quando eu saí de casa, eu perguntei para as meninas assim: e aí, meninas, hoje vocês não vão igrejar? E elas disseram: hoje não. Eu não perguntei o motivo. Pode ser uma TPM, pode ser preguiça, pode ser... Mas eu não perguntei. Porque de verdade, eu estou sendo muito incomodado nesses dias a não dar mais motivos para mim mesmo não igrejar. A não dar mais motivos para mim mesmo em não estar onde Deus espera e quer e insiste que eu esteja. Porque algumas pessoas venceram uma multidão sangrando, fraca, 12 anos com uma hemorragia, e ela, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ela disse assim: é meu momento de igrejar. Ou eu igrejo agora, ou eu morro de hemorragia. Um homem estava há 38 anos, aleijado. Quando Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? Ele disse assim: ninguém me arrasta. Ele estava igrejando num lugar onde, quando a água se movia, alguém pulava na frente dele, sabe? Tipo, sai aleijado, é minha vez. Esse é o ambiente de igreja. Mas é nesse ambiente de igreja que em algum momento Jesus passa e eu toco na orla da veste dele. É nesse momento, é nesse ambiente, é nessa atmosfera de igreja, onde alguém corre na minha frente para poder se curar primeiro, é que Jesus chega e me acha e pergunta o que quer que ele faça por mim. Você entende? E esses homens estavam debaixo de uma obediência, num lugar onde eles sabiam que não era ideal estar naquele momento, mas por causa de uma palavra de Jesus, eles resolveram estar ali, fustigado por ondas, distante da margem, num vento contrário. Mas é melhor igrejar num ambiente hostil do que desigrejar num ambiente favorável. Vou repetir essa frase. É melhor igrejar num ambiente hostil do que desigrejar num ambiente favorável.
E aí o verso seguinte vai dizer assim, verso 25, na quarta vigília da noite. Ali vai dizer alta madrugada. Se a gente pensar em quarta vigília da noite, a primeira vigília se dá às 18 horas. A segunda vigília, 9 horas da noite. A terceira vigília, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. Estou certo nessa conta? Acredito que era 4 horas da manhã. 3 horas da manhã. Quando eles estavam no momento em que a noite é mais escura. No momento em que o frio é mais intenso, em meio a uma tempestade. Naquele momento, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago, andando sobre as águas. Então preste atenção numa coisa, na hora mais difícil, na hora mais escura, na noite mais sombria, se você estiver no lugar onde Ele disse para você estar, Ele vai andar na sua direção. Agora pensa, se um desses discípulos diz assim, eu vou entrar nesse barco, não, eu sou pescador, eu não vou entrar nessa, e ficasse na praia, eu estou conjecturando, tá? A Bíblia não está dizendo isso, sou eu, na minha imaginação bíblica. E aí, de repente, dos 12, apenas 11 foram e alguém ficou na praia. Esse alguém que ficou na praia não vai ver Jesus indo na direção dele. Esse alguém que ficou na praia não vai entender que Jesus estaria indo na direção dele. Por quê? Ele não ficou no lugar de obediência. Ele preferiu ficar num lugar de conforto, num lugar de comodidade. Eu não vou para lá porque lá tem tempestade. Eu não vou para lá porque lá é difícil. Eu não vou para lá porque lá é ruim. Estava almoçando com um irmão no domingo. Ele disse assim, pastor Renato, sabe o que acontece? Se a gente for procurar uma igreja perfeita, a gente nunca vai para lugar nenhum. A gente vai parar em lugar nenhum, porque as pessoas são imperfeitas. Nós somos imperfeitos. No teu trabalho é cheio de gente imperfeita, tu não sai de lá porque tu precisa do emprego. Na tua empresa é cheio de gente imperfeita, mas tu não desiste dela porque tu precisa comer. Na tua escola é cheio de gente que te perturba, que te atrapalha, mas você não sai de lá porque você quer formar, você quer concluir. Na tua família é cheio de gente cri-cri, mas você não sai da família. Você não larga, você não desiste. Você mora com uma mulher, com um homem que é totalmente diferente de você. Em alguns momentos, enche a tua paciência. Mas você não larga ele, você não larga ela. Mas quando o assunto é igrejar, basta um arranhãozinho. Não é assim? Para a gente ir a... Mas na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E aqui começa os pontos interessantes. Verso 26. Olha o que ele vai dizer. Quando o viram andando sobre o lago, sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Preste atenção numa coisa. Em alguns momentos, mesmo estando no lugar onde Jesus mandou estar, mesmo estando debaixo de obediência, nós vamos perder o foco de Jesus. E como diz a pastora Cris, está tudo bem. Porque é natural ter medo. Mas aí, a gente vai começar a entender uma coisa. Eles disseram, é um fantasma, na minha versão diz assim, e eles gritavam de medo. Tu tem coragem de botar King James aí? Hoje fui de King James. Olha lá. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram, é um fantasma. Eles não identificaram que era Jesus, é uma assombração, e gritavam de medo. Um monte de homem dentro do barco, o problema já era a tempestade, o problema já era o vento contrário, e agora eles estão se assustando com Jesus. Tem hora que o jeito de Jesus chegar para nós vai ser assustador. Tem hora que o jeito dele se manifestar vai ser assustador. A gente, em vez de dizer glória a Deus, a gente vai gritar de medo. Já aconteceu assim com você? No meio de uma tempestade. Você não consegue identificar que é ele que está andando na tua direção, tu acha que é mais um fantasma. E aí você grita de medo.
E aí nós vamos entender algumas atitudes de um cara que tem um temperamento muito peculiar na palavra, Pedro. Ele aparece agora nesse próximo, na verdade daqui a mais um versículo. O 27 vai dizer assim: imediatamente Jesus lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. 3 verdades. Primeira verdade, tende bom ânimo. Vira para alguém e diga, tenha bom ânimo. Fique animado. São dias difíceis, de vento contrário, são dias de tempestade, são dias onde Jesus parece um fantasma, mas Ele está dizendo para nós, fique animado apesar de tudo, fique animado apesar das circunstâncias, fique animado apesar do vento contrário, fique animado. A segunda coisa que Ele diz, sou eu. É Jesus, Ele está aí, em meio ao vento, em meio ao mar revolto, em meio ao medo, em meio à tempestade, em meio ao turbilhão de coisas, Jesus está dizendo, sou eu. Você consegue ouvir a voz dele dizendo isso para você? Sou eu. E ele termina dizendo, não temais, não temam, não tenha medo. Olha o que Pedro fala no verso 28. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, dá a ideia de que ele de fato não acreditou, né? Tudo nublado, onda, água, vento. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Primeira verdade, para igrejar diante de determinadas situações, nós vamos precisar ousar. Isso é um abuso, não é? Não beira o abuso uma palavra dessa? Mas em meio a circunstâncias difíceis, se nós estivermos dispostos a igrejar, nós vamos precisar ousar. Por quê, irmãos? É mais fácil ficar segurando no barco, balançando. É mais fácil ter desobedecido e ter ficado na praia. É mais fácil esconder em algum lugar, amarrar uma corda para poder não cair do barco em meio à tempestade. É melhor gritar de medo. Mas agora esse cara está dizendo, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Ele está tendo uma atitude de ousadia. Onde está essa igreja ousada? Onde está essa igreja que diz para o Senhor assim, Senhor, se é o Senhor que está no meio desse turbilhão de coisas na minha casa, na minha família, na minha igreja, nos meus negócios, na minha saúde, me chama para sair desse barco e andar sobre as águas contigo. Me ajuda a sair dessa caixa, templo, que as pessoas acostumaram a chamar de igreja, e me ajuda a andar lá fora, onde as águas turbulentas não conseguem te sucumbir. Toda vez que eu falo sobre esse texto, eu lembro daquele hino, que eu tinha medo dele quando era criança. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado, eu não sabia nem o que era encapelado, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Tem hora que a gente acha que o barco vai ruir, vai afundar, vai dar ruim. Mas o que nós estamos vendo, o que estamos aprendendo, é que quando igrejamos, temos mais recursos para sobreviver. Seja ousado, saia do ambiente que te oferece segurança, entre aspas. Então Jesus lhe responde, vem. Jesus está dizendo para você hoje, vem. Eu estou andando sobre águas, eu estou andando sobre dificuldades, eu estou andando sobre tempestades.
Eu estou vencendo todos os obstáculos, todas as intempéries de uma vida de alguém que quer ser chamado de igreja e quer ser igreja. Você quer de fato viver isso? Então ouse, saia, pule do barco, pode vir. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Alguém disposto a igrejar de uma forma sobrenatural vai viver experiências sobrenaturais. Nós não podemos ficar apenas naquilo que é possível, porque o nosso Deus é um Deus de impossíveis. Então nós temos que mergulhar num ambiente de impossibilidades, porque é num ambiente de impossibilidades que se manifesta o milagre, que se manifesta o poder de Deus, que se manifesta o sobrenatural, e eu vou andar nesse lugar. Primeiro lugar, igrejar é sair de um ambiente que te traz segurança e conforto. Segundo lugar, igrejar é experimentar algo que ninguém está experimentando. Todos esses homens andavam com Jesus, todos eles obedeceram para entrar no barco, mas apenas um teve uma palavra de ousadia para sair, e apenas um teve a experiência de andar sobre as águas como Jesus. Acredito que quando ele voltou, os caras falaram assim: como é que foi isso, cara? Que louco, tu não afundou? Todavia, verso 30, reparando, essa versão é legal que diz reparando, o nordestino usa muito essa expressão, põe reparo, preste atenção, né? Põe reparo nisso. Reparando na força do vento, ele não estava com medo dentro do barco? Ele não pediu para sair? Ele não saiu, ele não andou sobre as águas, só que ele se distraiu. Ele ousa, ele experimenta o sobrenatural, mas no meio do caminho, quem nunca, né? Quem já teve uma atitude de ousadia com Deus? Amém ou não? Quem já teve uma atitude de experimentar o sobrenatural na sua vida? Amém ou não? E quem no meio do caminho não afundou porque distraiu? Você começa a olhar... Cara, eu estou até andando aqui, mas daqui a pouco passa aquele vento assim. Outro dia a Carla saiu, Camille estava trabalhando, eu estava em casa. E aí eu estava sentado na mesa, lendo, vendo alguma coisa. E o quarto do meio estava com a porta fechada. E aí bateu um vento lá, deu um vento. Eu sei que daqui a pouco, debaixo da porta do quarto, saiu um vento fazendo esse barulho. Eu sozinho dentro de casa. Eu confesso a vocês que eu pensei 2 vezes antes de abrir a porta. Sou corajoso, beça. E eu fico imaginando Pedro. Ele já estava andando sobre as águas. Tinha vento, tinha onda. A onda, você entende que ele estava andando sobre as águas, não era uma água. Ele não estava surfando. Ele estava andando. Havia uma segurança sobre ele. E essa segurança era a palavra de Jesus. Vem. Ele conseguiu igrejar de um jeito que nenhum outro homem que ficou dentro do barco conseguiu igrejar. Só que ele se distraiu. E as distrações nos tiram do propósito. Nos tiram do alvo. Nos tiram do foco. Ele afunda. E aí ele vai viver uma nova experiência. Teve medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Nós não conseguimos igrejar sem uma dependência total de Jesus. Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhe disse... Cara, Jesus é demais, né? Uma confusão danada, vento contrário, tempestade, o cara afundando. Jesus segura e dá um pito. Homem de pouca fé. Por quê?
duvidaste. Igrejar é acreditar. Igrejar é não duvidar. Igrejar é não titubear. Jesus está dizendo, eu convidei você para igrejar comigo num nível excelente. Por que ser duvidor? E alguns teólogos gostam de aproveitar desse momento, porque o texto seguinte diz que ambos entraram no barco, né? E o texto não sugere que Jesus carregou Pedro nos braços, o que faz entender de que eles entraram de mãos dadas no barco. Ele estava segurando Pedro, temeroso, mas ele volta andando por sobre as águas do mesmo jeito que ele sai do barco. Então ele continua vivendo uma experiência sobrenatural, apesar da sua incredulidade e apesar da sua distração. Jesus está sempre disposto a nos colocar num lugar onde nós vamos igrejar de uma forma tremenda, apesar das nossas falibilidades. Você entende isso? Porque a gente foi criado num ambiente onde a gente pensa assim, poxa, hoje eu pequei, falei um palavrão. E aí você fica se martirizando, porque a ideia da igreja é que você precisa de uma penitência para aquilo. Não é verdade? Que você precisa rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, né? Para poder se livrar daquele peso. É isso que a igreja ensinou ao longo do tempo. Já viram aquelas pessoas que se autoflagelam, tem que se bater, eu sou pecador, tem que arrancar sangue aqui, porque eu estou pecando, eu estou fazendo... E aí a gente tira toda a responsabilidade da cruz, do Calvário. O que Jesus está dizendo é assim, não depende de você, só depende de você igrejar, acreditar, mergulhar, entrar de cabeça, você é falho, você é humano, você é pecador, mas eu paguei um preço para que você seja transformado. Mas eu tenho que estar. Ninguém viveu isso que Pedro viveu. Ninguém igrejou como Pedro nesse episódio. Assim que eles entraram no barco, diz o verso 32, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, exclamando, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O texto não diz, mas eu acredito que depois teve uma resenha muito grande desses caras. Pedro, fala aí como é que foi. Por que tu afundou, mané? Tu estava indo tão bem, por que tu afundou no meio do caminho? Depois você voltou. Como foi isso? E ele teve que testemunhar de uma experiência que viveu única, exclusiva, intransferível. Ninguém mais teve essa experiência na palavra. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. O que a palavra está dizendo para nós, queridos? Que é um desafio, é um rompante. Enquanto a gente fica preso a esses bancos de igreja, acreditando que é só isso aqui. Hoje o pastor Emerson fez uma postagem, escreveu algo interessante. Ele disse assim, a gente não pode ficar esperando por um culto, a gente não pode ficar esperando pela próxima reunião. A gente veio aqui domingo, aí ontem a gente teve uma folga, né? Uma folga de igrejar. Não pode. Hoje tem culto, a gente tem uma folga, o pessoal do meu GA já amanhã, né? Amanhã a gente igreja de novo, o pessoal do GA da quinta igrejam na quinta. E aí a gente vai esperar para ver se sábado tem alguma coisa. Se não tiver, a gente vai num aniversário, num casamento, come bolo, desigreja. Domingo de manhã, alguns gostam de igrejar na EBD, outros não. Domingo à noite a gente vem para o igrejão. Não pode. Porque o meu cotidiano precisa ser um ambiente igrejável, igrejeiro. Eu preciso ser um igrejista. Nós precisamos gerar isso no coração. Os nossos reais não podem ser apenas as panelas da igreja. Os nossos reais precisam ser lugares de captação de vidas. Mas isso só vai acontecer quando fora do GA eu for alguém que igreja. Os nossos cultos não podem ser apenas reuniões, eles precisam ser grandes celebrações, onde nós vamos igrejar o que já estávamos igrejando em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, seja lá onde for. Agora, o que Deus está dizendo para nós é que tem um preço a ser pago.
E poucos estão dispostos a assumir esse preço. Fique de pé no seu lugar. Há duas alternativas. Ou Jesus continuará sendo um fantasma para você, ou você grita mesmo vendo só um vulto e diz assim: se é tu mesmo, manda eu ir contigo sobre as águas, mesmo que no meio do caminho eu afunde porque sou distraído, mesmo que de lá para cá eu tenha que voltar segurando na tua mão, mas eu quero viver essa experiência. Eu quero igrejar mais profundo. Eu quero ir além. Eu quero experimentar algo novo. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de igrejar do mesmo jeito. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esses dias eu tenho trabalhado, fora do ministério aí, na minha profissão, todos os dias de manhã. Hoje o pastor Jorge chegou lá e falou: o senhor dormiu aí? Cheguei cedinho. E aí logo cedo a primeira coisa que eu faço é igrejar um pouco. E aí eu converso com Deus. Foi quando Ele falou essa palavra comigo. E eu falei com Ele, eu falei: Senhor, tua palavra diz que a tua misericórdia se renova toda manhã, mais uma manhã. Renova ela sobre a minha vida. Renova ela sobre a minha vida. Renova sobre mim. É interessante que eu pedi isso para Deus e Ele me deu uma oportunidade. Eu já tinha realizado um trabalho com um dos candidatos a prefeito da nossa cidade, várias vezes lá no meu ambiente de trabalho. E eu sempre só fazia o trabalho, pronto, vai com Deus, Deus abençoe, né? E hoje eu pude chegar perto dessa pessoa, junto com o seu cônjuge, e dizer para ele assim: olha, Deus tem algo para fazer através da vida de vocês. Ou vocês fazem o que Deus quer que vocês façam, ou vocês vão ser derrubados pelo Senhor. Porque Ele é o rei, e a Bíblia diz que é Ele que escolhe os governantes. A preocupação de vocês tem que ser deixar Deus usar vocês para que Ele os escolha. Não é democracia, é teocracia. Deus é que vai fazer através da vida de vocês, se vocês deixarem. Mas se vocês se corromperem, Ele tira a mão e vocês perdem. Essa pessoa disse assim: pastor, depois eu queria vir aqui para o senhor orar por nós. Não para gravar, mas para o senhor orar por nós. Eu falei: amém, vem sim. Marca uma hora e vem sim. Porque a gente não pode ser pessoas comuns fora do ambiente de igreja, porque nós somos aqueles que igrejam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o Senhor vai nos dar oportunidades todos os dias